Você está ouvindo Dois Nerds e uma Bíblia, seu podcast de teologia e cultura pop. Sejam bem-vindos, meus amigos e minhas amigas, a mais um Dois Nerds e uma Bíblia. Eu sou o Beto, seu host de plantão favorito, e comigo aqui eu estou com meu amigo gripado, Lucas. E aí, pessoal? A voz já não é boa, geralmente. Hoje vocês vão ter que aguentar uma voz pior. Mas é isso aí. Tem uma coisa que tanto eu quanto você fazemos muito, é uma puxadinha. Puxadinha, porque assim, Curitiba, gente, rinite faz parte. Agora hoje eu vou ter trabalho em editar a tua voz. Isso que eu ia falar, né? O editor de áudio que sofre. Entendeu? Tem dia que eu tenho preguiça, eu vou deixando. Não, vai ficando isso daqui. Mas principalmente eu respiro muito entre as frases, né? Muito... Putz, fica chatão de ouvir depois. O pessoal que nos ouve acho que já tá acostumado com esse estilo de voz nosso, né? E se tá aqui nos aturando ainda, porque alguma coisa boa, se não for a voz, deve ter aqui no cache. E espero que esse episódio tenha coisas boas também, que você não desista de ouvir. Porque hoje nós vamos de Nós Explica. Nós Explica conteúdo teológico, pegando conceitos da teologia que a gente vai explicar de forma séria, obviamente, mas não tão profunda, porque nunca são conteúdos que dá pra falar de forma rápida, né? E hoje, um conteúdo fácil, simples, básico. A pessoa de Cristo. Isso aí. Quando falamos de pessoa de Cristo, a gente tá falando, talvez já tem que explicar pro pessoal, né? O que é a pessoa de Cristo. Eu acho bom a gente já fazer um disclaimer aqui, que nós não vamos falar do Jesus do The Chosen. O pessoal já vai ficar chateado. Apesar de eu gostar muito desse Jesus, e vamos falar do Jesus bíblico, né, meu amiguinho? Há uma diferença. Pois é. Eu gosto muito de The Chosen, mas não vai ser realmente o tema. Talvez o Beto e eu façamos um episódio de The Chosen no momento oportuno. Façamos talvez com certeza. Mas não é realmente o momento. Temos que lembrar que The Chosen é uma série, né, com muita adaptação. Algumas informações bíblicas, muita adaptação. Não tem problema, a gente gosta de adaptação. Mas hoje a gente quer falar do Deus mesmo bíblico, daquilo que nós temos de formação dele. E o que a gente pode concluir na Bíblia sobre ele. A pessoa de Cristo nada mais é do que a gente tentar entender como que esse Deus é homem e esse Jesus é homem e esse Jesus é Deus. Isso parece ser um tema simples, mas na verdade é um tema muito complexo. É um tema que foi discutido vem sendo discutido há anos, né? Hoje com um pouco menos de intensidade, mas no início da história da igreja com muita intensidade. E nós vemos um pouco dessas discussões já no Novo Testamento, que é a ideia de como Jesus pode ser 100% Deus e 100% homem, sem desmerecer nenhuma dessas suas naturezas. João vai combater muito esses pensamentos sobre a natureza de Cristo por conta de ter que lidar com muitas pessoas do seu tempo que viam em Jesus Deus, mas não viam em Jesus um homem. Até que uma das frases que nós temos nas cartas joaninas é aquele que crê em Jesus como Deus, mas não crê em que ele se fez carne, né, é considerado um falso mestre, é considerado um anticristo nos ensinos joaninos. Então já no Novo Testamento, já nos evangelhos, no Evangelho de João, nas cartas de João, na carta de Paulo aos Colossenses, a gente já começa a ter uma noção dessa discussão surgindo, porque de fato essas discussões acontecem já com os apóstolos, não entre os apóstolos, mas no período dos apóstolos, com os falsos mestres que vão surgindo na igreja enquanto eles ainda vivem. Jesus ele veio e deixou muitas normas e regras e detalhes de funcionamento prático, né,
mas não de teoria. A teoria começou a ser muito estudada e formulada, principalmente, eu acho que a partir de Paulo. Então, as pessoas se convertiam ao cristianismo ou ao caminho, né? Se juntavam ali à religião nova e traziam uma bagagem religiosa de outras religiões. A gente tem, eu acho que muito em Coríntios, né, falando sobre isso. E alguns deles vinham com esses pensamentos religiosos que eles já haviam formulado e começou essa discussão. Não, mas veja, é impossível que ele fosse homem e Deus, ele só pode ser Deus. E aí começa essa fomentação religiosa, essa fomentação teológica, porque é um monte de pessoas, numa época muito mais limitada do que a nossa, com as suas experiências pessoais, com as suas realidades religiosas pessoais, tentando compreender esse cristianismo de um Deus que os discípulos viveram na prática, viveram no pessoal, eles viram esse Jesus. E essas pessoas não viram esse Jesus. Então foi um período de formação de conceito muito importante. E acho que outro desafio, além de ter essas várias religiões, essas influências diversas, acho que outro grande desafio é que a Bíblia não investe tempo quando apresenta Jesus, provando para nós que Jesus foi homem e foi Deus. Na verdade, ela fala naturalmente disso. Parece que para Jesus, para os apóstolos, para o Paulo, era meio que natural você crer que Jesus é 100% homem e 100% Deus. É algo parecido com a Trindade. Você não tem um espaço na Bíblia que fale, a Trindade existe. Deus é uma pessoa, é 3 pessoas, mas é um só Deus. Não tem um texto bíblico que fale isso claramente, que seja nossa referência bíblica de Trindade. A gente tem um monte de informação espalhada, de uma forma geral na Bíblia, e a gente tem que ir juntando essas informações. Jesus, ele foi um ser pleno. Então ele vai viver suas experiências de nascimento, vida e morte, e o texto não fica falando, agora foi a humanidade de Jesus que fez tal coisa. Agora foi a divindade de Jesus. Agora são as 2 naturezas. Não, ele só fala, Jesus fez isso, Jesus fez aquilo. Quem está se preocupando em querer entender essa natureza e tentar prová-la são os teólogos. Porque, novamente, a Bíblia não investe tempo fazendo isso de forma organizada. Ela combate o falso ensinamento, mas ela não sistematiza a doutrina assim num único lugar de forma 100% organizada. Isso está espalhado no Novo Testamento e a gente vai coletando essas informações e aí tenta organizar para a gente ter uma compreensão do que é a natureza de Jesus. Como a gente sempre fala, e a gente já falou aqui, né? A Bíblia é um livro de revelação, né? E é uma revelação progressiva, né? Então, ela não vem nesses moldes. Olha, é isso. Entendam que é aquilo. E ainda mais eles não tinham as ideias, eles não sabiam o que a gente já está se perguntando hoje, 2000 anos depois dos seus acontecimentos. Então ela é um livro religioso, né, de revelação. Ela revela a pessoa de Cristo. Ela revela a salvação ali com o ato máximo de amor de Cristo na cruz. E após essa cruz, ela continua revelando esse funcionamento da igreja e da pessoa de Cristo, da forma como eles enxergavam na época. Então é a mesma coisa de tentar pegar a Bíblia e tentar encontrar elementos biológicos ali. Não vai encontrar. É de revelação. E sendo revelação, Deus escolheu revelar algumas coisas e outras não. Então, dentro do assunto pessoa de Cristo, vai chegar um momento, já adianto isso para vocês também, que a gente acabou o que a gente tem de informação. É isso que foi revelado. Ah, mas ainda não entendi perfeitamente. Aí vem a fé. Aí entra o elemento da fé, porque aquilo que é mistério não é revelado. Vai continuar oculto, pelo menos até a eternidade. Talvez lá a gente tenha a informação, não sei. Mas eu diria ainda que o objetivo é esse, tá? Não é entender tudo mesmo. Pois é, se não tem fé, né? Eu sempre falo com os alunos, quando a gente estuda a Trindade, ou quando a gente estuda a pessoa de Cristo. Se fosse pra gente entender tudo, gente, a gente já era pra estar no céu já. Não tem fé. Exatamente. É só o corpo glorificado e tudo mais. Então aqui ele dá algumas informações, a Bíblia dá algumas informações para nós a respeito da natureza de Cristo, mas ela não é exaustiva em dar todas as respostas. É importante a gente ter isso em mente antes da gente entrar nesse negócio. Eu acho que um bom caminho para começar, amiguinho, é falando até
as várias formas que as pessoas foram entendendo na história da igreja como Jesus era Deus e homem. Gosto sempre de começar por uma visão histórica. Pois é bom, é bom. Eu não vou usar os termos difíceis aqui, que eu achei que não tem pertinência para quem tá ouvindo aí. São termos difíceis, são trabalhosos e não ajudam em nada. A gente tá com preguiça. Exato. É 6 da manhã, né, gente? Pelo amor de Deus. Porra. Mas é bom a gente começar pelas incompreensões. A gente já falou de duas aqui. Ou Jesus era homem e não era Deus, ou Jesus era Deus e não era homem. Essas são as duas primeiras. Ou seja, não existem duas naturezas em Jesus, existe apenas uma natureza. Tá? E essas visões foram combatidas na história da igreja. Existem outras... No caso dessas, logo na Bíblia a gente já tem um combate com elas, né? Outras foram combatidas um pouco depois ali, pais da fé, começo da igreja, tudo mais. Exatamente. Mas essas em específico a gente vê, né, na Bíblia. Então é legal que a gente vê isso acontecendo na Bíblia, então é compreensível que haja uma continuidade desses problemas, igual a gente fala dos falsos profetas, né? Cara, falsos profetas existem até hoje, já existia na época da Bíblia e vai continuar existindo. Faz parte da vivência da igreja, esse tipo de coisa já está avisado lá. Então, os mais fáceis, vamos dizer assim, a Bíblia resolveu. O problema foram os mais difíceis depois, que depois foram surgindo outras formas de entender essa relação. Beleza. Se Jesus ele é Deus e homem, talvez o que mude seja o grau de humanidade ou o grau de divindade. Talvez Jesus seja um Deus. A questão de grau de humanidade era menos comum. Agora, o grau de divindade foi uma questão que surgiu bastante. Em especial, a mais comum de todas, eu nem usar nome difícil, mas essa é inevitável, é o arianismo. O ário, ele defende que Jesus ele é levemente menos divino que o Pai. Então essa é a doutrina ariana. Essa doutrina é antitrinitária e também é contrária à proposta de pessoa de Cristo na Bíblia. A igreja ela vai definir e vai entender com base no texto bíblico que Jesus não era menos divino do que o Pai. Na verdade, Jesus é tanto Deus quanto o Pai. O que existe é uma diferença de funções ali nas pessoas da Trindade, né? O Pai tem uma função, tem um papel, o Filho tem outro, o Espírito Santo tem outro. Mas a natureza divina das três pessoas é a mesma. Não existe alguém que é menos Deus ou mais Deus. Então não existe. Outra questão, que também foi muito comum, era Jesus foi parte da vida homem e a outra parte da vida Deus. E aí talvez depois foi homem de novo. Então existem, as naturezas elas não estão caminhando juntas. O que caminha é uma natureza, depois a outra, depois outra. Não em paralelo, mas de forma distinta. Também não é assim que a Bíblia trabalha. Conforme nós falamos aqui, a Bíblia ela não fica falando Jesus homem fez tal coisa, Jesus Deus fez tal coisa. Jesus fez. Eu gosto sempre de pensar na passagem, é uma passagem que me ajuda. Quando Jesus está dormindo no barco. Certo. É Jesus homem. Quem dorme é homem, né? E tá dormindo no sono gostoso. Porque a tempestade cai e ele tá capotadão. É o Jesus cansado, homem. Né? Hã? Cansado. E é Jesus pleno homem, gente. O homem é assim. Seu irmão não deitou pra dormir, que tá cansadão e dorme. Pode cair o mundo, vai dormir. Jesus tá dormindo. Mas quando ele é acordado, ele só fala, aquieta-te, tempestade. Jesus Deus. Aí é o humano Deus, é o Jesus Deus. Você veja que a natureza tá atuando no mesmo episódio, em 2 versículos diferentes do mesmo episódio. Um versículo lado a lado. Eu tenho um Jesus homem cansado e um Jesus que manda a tempestade se acalmar. Só que o texto não fala que é o Jesus homem que está dormindo e que é o Jesus Deus quem falou isso. Eu sei qual é a procedência das duas naturezas, baseado no que o texto bíblico nos mostra depois e como a igreja interpreta essas duas naturezas. Mas veja que o texto em si não fica distinguindo as duas naturezas. Foi Jesus, na sua plenitude humana e divina, que estava dormindo, e na sua plenitude humana e divina que falou para a tempestade se acalmar. Então não faz sentido. Muito bom que mostra isso é a própria crucificação, né? Sim, boa. Em um momento, Deus meu, por que me abandonaste? No outro, perdoa, eles não sabem o que fazem. Está consumado. É nítido ali é quase se contradizendo. Sim.
quase, mas não é isso. É o paradoxo da natureza. É um paradoxo da natureza de Cristo, que é maravilhoso. Sim, e que a gente não entende plenamente. É difícil de entender e não vamos entender, porque a ideia é crer. Uhum. Outra visão equivocada também, amiguinho, foi quando tentaram entender então que talvez a natureza de Cristo, na verdade, tem uma parte dela que seria o corpo, que é uma parte humana, e a parte não material, a alma, a mente, essa outra parte seria divina. Mas também está equivocado. Jesus foi plenamente homem e foi plenamente Deus. Não foi apenas uma parte de si que foi humana, mas ele também teve uma mentalidade humana. Nós temos em alguns momentos do texto algumas... ao mesmo tempo que Jesus mostra em alguns momentos que ele sabe muita coisa, existem momentos que ele também demonstra não saber tantas coisas assim. Ele demonstra também ser surpreendido ou ficar perplexo com algumas coisas. Tem alguns textos que falam que Jesus ficou perplexo. Isso mostra que ele tem uma mente humana também. Não é somente Deus. Existe na sua mentalidade, na sua alma, uma natureza humana também. Eu lembro do texto do centurião, quando ele está conversando com um centurião que pede para que ele cure o seu servo. E aí o centurião fala que ele não precisa ir até a casa dele. O Jesus olha, quando o centurião manda essa informação, Jesus recebe ela ficando perplexo. É isso que o texto diz. Jesus se espantou com a resposta, porque ele não havia visto até aquele momento em Israel uma pessoa com esse nível de fé. Durante a morte de Lázaro, quando ele encontra Maria, e Maria começa a chorar emocionada, o texto diz que ele ficou perplexo e ele se comoveu. Ora, ele não sabe todas as coisas? Sim, ele sabe. Ele falou que ele ia ressuscitar Lázaro. Ele sabe que ele vai ressuscitar Lázaro. Mas, ao mesmo tempo, a sua natureza humana demonstra que ele se comove, que ele se emociona, que ele se espanta com o que está sendo abordado ali. São as duas naturezas caminhando juntas. Ele tem uma mente humana, portanto, não é só um corpo humano. Há uma mente humana também em Jesus. E a última, amiguinho, pra gente entrar um pouco aí, talvez, nas evidências aí do que o texto bíblico nos mostra. Essa é legal falar o nome, que o nome é dificílimo. Eutiquianismo. Ele defendia a natureza humana e a natureza divina. Esses nomes me dão tique. Péssimo. Fazer o quê? A natureza humana e a natureza divina se misturam, formando uma terceira natureza. Isso também é não faz heresia. sentido, né? Não faz... É muito interessante que, se a gente for parar pra pensar, qualquer um desses, gente, que não entenda a ideia de Jesus ser 100% homem e 100% Deus, desta forma, uma existência completamente única e sacrificial da parte divina para com a parte humana, desmerece e quebra o funcionamento do sacrifício divino. O sacrifício de Jesus só faz sentido e só valida a salvação humana porque ele era 100% homem e 100% Deus. A ideia de Deus se fazer homem e se entregar pela própria criação, esse é o rolê de Cristo. Qualquer coisa fora disso desvalida o sacrifício. Não faz sentido o Deus se tornar meio homem e meio Deus para um sacrifício. Não faz sentido. Então ele, como ser divino, 100% divino, veio como humano e viveu 100% humano para se entregar. Esse é o rolê. Fora disso, qualquer coisa fora disso não faz sentido. Então, eu entendo que os caras estavam tentando de alguma forma compreender ali a pessoa de Cristo, mas é isso. E a gente tem que aceitar. E a fé que entra aqui, né? Tem que aceitar. Aceite, é mais fácil. Porque é isso, essa é a beleza do sacrifício divino. Essa é a beleza da encarnação de Deus. Isso que o Beto falou, inclusive, está lá em Hebreus 2, né, o autor de Hebreus, capítulo 2, quando ele fala que Jesus é o sacrifício perfeito e o sumo sacerdote perfeito, ele explica justamente
que Jesus precisou em todas as coisas sofrer e ser tentado como nós. Então, quando Jesus assume a posição de encarnação, ele precisa passar por essa experiência de encarnação para ele se tornar o sacrifício perfeito. Porque existe o pecado, quando ele entra no mundo, ele vai trazer um problema para o ser humano. Então, o problema tem que ser resolvido por um humano também. Só que nenhum ser humano sozinho consegue resolver o problema do pecado porque é muito caro e é muito custoso. Mesmo o ser humano perfeito, que é Jesus. É por isso que tem que ter o elemento divino junto. Além de ter o elemento divino junto, mostra que a salvação ela tem sua origem em Deus de fato. Por isso que a encarnação é o único meio da expiação ser perfeita. Tinha expiação antes da encarnação. Tinha formas de ter os pecados redimidos antes, que era o sacrifício de animais. Só que Jesus quer romper com essa necessidade de rotineiramente estar renovando o aplacar da ira de Deus, renovando essa necessidade de um pagamento substitutivo do pecado. Jesus quer romper com isso. Precisa romper com isso, porque a salvação ela está muito parcial, ela está com prazo de validade. Ele quer propor ali um sacrifício perfeito para que nós sejamos totalmente salvos e tenhamos convicção da nossa salvação nessa vida e da nossa eternidade nele. Então, para expiação, né, qual a necessidade de Cristo ser homem e Deus? A obra de expiação ser completa, isso que o Beto falou. É a obra de expiação ser completa, é o ministério de Cristo ser feito de forma plena e nós possamos ser salvos, senão não teria salvação. Era necessário que ele passasse por todas as coisas que nós passamos e dessa forma se qualificar para o sacrifício perfeito. Se tem alguém que sabe o que é ser tentado, esse alguém é Jesus. Jesus foi tentado em todas as coisas e ouso dizer até que foi tentado num elevado grau, mais até do que nós, amiguinho. Porque se a gente for analisar o texto, né, quando a gente vai lá para Adão e para Eva, não querendo desmerecer a tentação de Adão e Eva, mas convenhamos, eles foram tentados num jardim, com farta comida. Eles só tinham uma árvore que eles não podiam comer do fruto. Tá? Todas as outras árvores frutíferas eles podiam comer. Tá? Então eles têm uma farta oferta de alimento. Eles têm diariamente a presença de Deus ali, fisicamente não, mas em comunhão com eles ali diariamente. A terra, ela tem um orvalho natural para manter-se. Eles vivem uma terra perfeita, incrível, bela, tem a companhia um do outro, o Adão e a Eva. Então assim, eles estão numa terra ótima, e nesse contexto eles se sentem tentados pela serpente. Não é que eu não desmereça tentações, mas vamos comparar com Jesus no deserto. Jesus estava 40 dias no deserto, sem fartura de alimento, sem nenhuma fartura. Já devia estar cansado, sozinho, não tem a mesma presença de Deus, pelo menos não da mesma forma que Adão e Eva tinham no Éden, e ele foi tentado por 40 dias. 40 dias. Por isso que Hebreus diz que em tudo ele foi tentado. Foram 40 dias de tentação. Eu só estou falando de um exemplo aqui, né? A sua vida toda foi uma experiência de tentação. Mas aqui em especial é um contexto muito convidativo a pecar. Mas ele não peca. Né? Então em tudo ele foi tentado para que ele se tornasse realmente o sacrifício perfeito. Para que ele se qualificasse como aquele que não tem pecado. Né? Como aquele que pode ser o cordeiro imaculado que eles ofereciam antes para expiação. Jesus de fato o é. Por isso que é essencial que ele viva essa experiência de encarnação. Bom,
Muito bem, então, meu amiguinho, olhamos brevemente em cima desse panorama histórico do que nós chamamos de heresias quanto a pessoa é de Cristo, né? Todos esses, gente, é muito legal dar uma olhada nisso, todas essas coisas que nós trouxemos aqui, esses exemplos, elas foram discutidas em concílios no decorrer da igreja. E esses concílios, acreditamos nós, que dirigidos de uma forma ou de outra pelo Espírito Santo, chegaram às suas conclusões. Até que, sei lá em qual, também não acho que seja muito importante a gente saber, mas foi decidido isso e a compreensão que a gente tem. Jesus é 100% homem, Jesus é 100% Deus. Nós aqui já falamos um pouquinho, né, desse comparativo, desse paradoxo, algumas passagens bíblicas que mostram ele agindo como os dois. Falamos um pouco agora sobre o seu sofrimento e tentação, mas vamos entrar então, meu amigo, exatamente nisso. Vamos falar aqui do Jesus homem, claro, oxe. A tentação, a entrega, a gente já sabe isso, né? Mas vamos olhar um pouco para esse Jesus homem, lá do seu começo, e pensar no seu nascimento. Jesus tem o nascimento. Tá aí uma prova de que ele foi homem também, né? Ele nasce, ele foi dado à luz aí, né? E Maria tem esse privilégio. Eu falo privilégio porque Isabel disse dessa forma. Ela também se sentiu dessa forma. O anjo falou que ela seria agraciada por ela ser a mulher que vai receber em seu ventre o Salvador do mundo. Então Maria, ela tem esse privilégio de ser ali a mãe do Filho de Deus. Ele tem um nascimento, só que não é um nascimento comum. Pois é. Não é um nascimento comum. Tem peculiaridades aqui. Jesus não é fruto de uma relação sexual. Jesus, ele é concebido no ventre de Maria pelo poder do Espírito Santo. Então aqui eu tenho uma das evidências. A gente quer destacar a humanidade de Jesus aqui também, mas eu acabo também tendo uma evidência de que ele é Deus também. Porque o nascimento dele não é um nascimento comum. A sua origem ali, ela vem a partir do poder do Espírito Santo. Isso mostra a sua natureza divina atuando. Apesar disso, ele nasce do ventre de Maria e ele vai nascer e se desenvolver como um ser humano comum. Diz o texto bíblico que ele nasce, diz o texto bíblico que ele vai crescer em estatura, em sabedoria. Diz o texto bíblico que, de Hebreus agora, voltando para Hebreus, que em tudo ele aprendeu a obedecer. O que me passa a impressão, amiguinho, que assim como qualquer ser humano, Jesus precisou aprender a obedecer seus pais. Até porque ele é um ser humano pleno. A diferença é que ele aprendeu sem nem cometer nenhum pecado. É isso que a gente tem que deixar muito claro aqui. E por que Jesus não tem pecado? São duas coisas que a gente entende a partir do que o texto bíblico nos informa. É o fato dele ser concebido por Deus. Então ele não carrega consigo a natureza do pecado herdado. Ele não tem a herança do pecado de Adão. É porque é muito importante a gente pensar que nós nascemos já em pecado, né? Nós nascemos pecadores. Jesus, além de não ter pecado, ele não nasceu pecador, ele nasceu puro, né? Exatamente. O fato de tirar o elemento masculino da origem de Jesus tira essa representatividade do pecado. Não que é o homem que transmite o pecado, tá? É tudo uma questão simbólica. Porque vai ser o nascimento milagroso, o Espírito concebendo Jesus ali no ventre de Maria, parece romper com o pecado transmitido. Então o pecado de Adão, ele sai de cena na concepção. Mas Jesus ainda é um ser humano moral, então ele pode querer pecar. Ele só não carrega a natureza do pecado herdado. Mas o pecado como um caminho humano é uma possibilidade para a natureza humana de Jesus. E esse pecado ele não comete também. Então, durante todo o seu desenvolvimento, em que ele está aprendendo a obedecer, esse aprendizado é sem pecado. É importante a gente ter isso muito claro na nossa mente para a gente não achar que Jesus teve Eu já ouvi pessoas falarem assim que Jesus, quando é criança, ele faz peripécias, vai realizando alguns milagres, algumas coisas extraordinárias. Jesus foi uma criança comum, só que sem pecado. Essas histórias vêm dos livros apócrifos, evangelhos apócrifos, né? Uma coisa que não dá pra confiar.
Então ele tem o seu nascimento virginal e acho que essa é uma evidência de que ele é homem, ele tem um nascimento. Ele é dado à luz, ele se desenvolve, ele cresce, ele aprende a obedecer, né? Ele aprende a respeitar os seus pais e tudo mais. Jesus foi um homem. Passa 30 anos vivendo uma vida normal. Claro, uma vida onde ele se preparou, uma vida onde de vez em quando deve ter acontecido algumas coisas, não acho que não, né? A gente tem ali a história quando ele tinha seus 12 anos no templo, que ele ficou lá ensinando. Então assim, ele era uma criança que deve ter tido seus momentos. Como toda criança, ele deu trabalho, só que o trabalho que ele dava era diferente. Mas ele viveu ali 30 anos numa vida normal, até que ele efetivamente abre mão desse dia a dia humano dele e vai viver o seu ministério. Uma das grandes perguntas, eu acredito que seja da história de Jesus, é onde está José, né? É que José some da história bíblica. A Bíblia não se dá o trabalho de especificar o que acontece com José, né? Entende-se que José morreu, possivelmente. Mas eu gosto de pensar nisso, que Jesus foi alguém que durante 30 anos viveu ali com a mãe dele. O máximo que deu. E foi um filho para a mãe. E para os irmãos, obviamente, né? Então é importante a gente não esquecer isso. Pô, Jesus tem irmãos, velho. Ele tinha uma família. Eles se preocupavam com ele. Eles foram até ele em determinado momento por preocupação e falavam: "Ô, Jesus, vamos, volta, cara, volta, deixa isso", né? Porque eles também precisavam entender todo esse rolê. Então, mais uma prova de que ele era homem, ele tinha uma família. Tinha uma família, tinha vizinhos. Lá em Nazaré, quando ele foi pregar, ele não foi bem recebido. Que as pessoas olharam e falaram: "Pô, eu carreguei esse menino no colo". Troquei a fralda dele. Eu vi ele com o pai dele na carpintaria, eu via eles trabalhando juntos. Tanto é que é assim que eles aludem a ele, né? Não é ele o filho de José. É assim que eles aludem, eles vão lembrando. Eu conheço esse menino aí, gente. Ele correndo aqui na rua. Foi na minha casa, quando era criança, comer bolo. É isso, Jesus cresceu, foi homem. Então ele foi plenamente homem. Ele teve um nascimento. Ele viveu experiências de sofrimento, né? Ele viveu experiências de dor. Creio eu que a cruz é a maior evidência disso. Toda a caminhada da cruz, Jesus sentiu dor, Jesus sentiu dores. Jesus viveu a limitação de ser humano. Quando ele está lá em João 4, em Samaria, que diz o texto que ele estava cansado, com fome, com sede. Lá na cruz, com sede também. Falamos do texto da tempestade, em que ele estava com sono. Então assim, Jesus ele vive experiências limítrofes da sua humanidade. Ele vive... Nossa, limítrofes, meu Deus! Difícil. Meu Deus, sai daqui, professor. Que isso? Às vezes escapa. Plena 6 da manhã, limítrofes. Nem sei falar isso. Às vezes escapa, cara. Que isso? A Laís, ela faz assim comigo quando eu tô pregando nos domingos e eu falo palavra difícil. Ela manda no meu WhatsApp a palavra difícil pra eu nunca mais usar na pregação. Muito bom. No último domingo eu falei inóspito. Ela mandou no meu WhatsApp. Tá legal. Não, mas legal. Eu tenho que excluir, né? Tem os irmãos lá da igreja que devem ter ficado me olhando com essa interrogação. Mas de fato, então, Jesus nasce como homem, ele sofre como homem, e ele sofre como homem, como a gente já falou, física e mentalmente. Sentimentos, chora, se surpreende, obviamente se alegra como homem também. Ele tem essas limitações humanas de cansaço. O Getsemane é muito isso, né? Ele tem ali um ápice de entrega, de conversa com Deus, o ser humano ali no máximo do seu instinto de sobrevivência, discutindo com Deus ali, tipo, Deus, me livra disso, vai ser difícil. Então a gente tem um Jesus homem que é levado ao extremo. O Miguinho estava falando sobre a tentação, né? Respeitando, obviamente, concordo contigo, a tentação ali de Adão e Eva. A gente não sabe, vai que talvez a serpente estava algum tempo tentando eles ali, não dá para saber.
mas o que a Bíblia indica é que houve uma tentação e eles caíram. E tem uma coisa que eu sempre penso, que quando compara a vida com um videogame, é que cada vez que a gente vence um desafio, o próximo é mais difícil, né? Então, quanto mais a gente vence as tentações, elas não vão ficando mais fáceis, elas vão ficando mais difíceis. E Jesus resistiu ao ápice dos ápices das tentações, né? A gente tem 3 tentações ali na passagem bíblica, que é uma tentação direta à divindade e humanidade dele, mas ele passou por muitas outras até então. E aí ele finaliza todo esse processo dele numa morte física, né? O corpo tinha que morrer, e ele faz uma alusão desse corpo como templo, né? Porque ele fala, destrua o templo que em 3 dias eu vou reerguê-lo. E quando Jesus faz essa alusão, ele se refere ao corpo, já indicando que o nosso corpo, os nossos corpos seriam templo da essência e da presença de Deus. Quando Jesus morre fisicamente, o véu do templo de Jerusalém se rompe, se rasga, e a presença de Deus, que era limitada, se torna palpável a todos nós. Então há uma ação humana da parte de Deus que faz uma representação da habitação divina para que nós possamos ter acesso a esse Deus. Isso é tudo muito bonito. Isso é tudo o Jesus homem realizando. Mas a gente tem o Jesus Deus. Exato. Que é o outro lado da moeda. E por que é o Jesus homem e não o Jesus Deus, gente? Porque a experiência da morte, o Jesus Deus é eterno. Então a natureza divina de Jesus não morre. O que morre é a sua natureza humana. Apesar disso, é Jesus quem morre. E a gente tá falando aqui, tá defendendo que não tem esse negócio de... Como assim? De ficar dividindo momentos de sua natureza. Então, apesar da natureza divina não morrer, ela passa por uma experiência talvez única ali. Ela não morre, mas ela vê a morte de uma forma que até aquele momento a natureza divina não tinha visto. Há uma experiência da natureza divina com a morte ali, muito próxima. Da mesma forma a tentação, Jesus não pecou, porque Deus não peca. Então a natureza divina não pecou. A natureza divina não deixaria a pessoa de Jesus pecar, não teria como. Mas ela chegou num nível de proximidade tão grande da tentação ali, ela chegou no ápice das tentações sem pecar. Por isso que a gente diz que Jesus experimentou todas as tentações, só que sem pecado, né? O Jesus Deus, de fato, ele aparece de forma mais comum. Quem que é o Jesus Deus? É o Jesus onipotente. É o Jesus que olha para a tempestade e fala, aquieta-te, ela se aquieta. É o Jesus que faz multiplicar pães e peixes, a ponto de sobrar 12 pães, depois de alimentar 12 cestos cheios, depois de alimentar 5.000 pessoas. Pelo menos 5.000 homens, né? Mais de 5.000 pessoas. Pois é. É o Jesus que consegue ressuscitar o filho da viúva de Naim, a filha de Jairo e o próprio Lázaro. É esse Jesus, é o Jesus Deus. Mas, se a gente parar pra pensar bem, né, amiguinho? Lá no Antigo Testamento, Elias também fez milagres semelhantes, Elias e Eliseu. Mas tem uma peculiaridade em Jesus. Ele era a fonte de autoridade desses milagres. Ele era a fonte de autoridade desses ensinamentos, das expulsões de demônio. Era uma das grandes perguntas que os fariseus faziam, né? Você ensina com que autoridade? Porque o fariseu, ele tinha um princípio, né? A autoridade do fariseu era qual? A lei de Moisés. Sim. Era isso que eles se baseavam. A lei de Moisés diz, então a gente acata. Ou a tradição deles. A tradição diz. A tradição falou. Aí eles perguntaram para Jesus, tá, você tá ensinando tudo isso com base em quê? E Jesus dizia com as suas indiretas, eu sou a autoridade. Eu tô ensinando por mim. Eu tô curando em meu nome. Eu tô expulsando demônios porque eu quero. Ele é a referência de autoridade. Isso mostra que ele é Deus. Isso mostra que ele é tão Deus, inclusive, quanto Deus Pai. A ponto dele ser a autoridade. A ponto dele dizer que tudo que pedissem em nome dele, eles conseguiriam. É isso que Jesus ensina ali nos evangelhos, né? Então, de fato, ele é a própria autoridade para realizar milagres. Ele é a própria autoridade para ensinar. E ele viveu 2 experiências, amiguinho, que só sendo 100% Deus ele conseguiria ter vivido. Que é a ressurreição. Vamos deixar claro aqui que nós cremos que a ressurreição é um evento histórico. Não é
um mito, não é algo que quer ensinar coisas meio abstratas a respeito de Jesus. Nossa, pra mim a ressurreição é tão óbvia que às vezes eu esqueço que eu preciso me justificar, que eu preciso falar assim, não, mas eu acredito na ressurreição. Não faz sentido não acreditar nela. Não, cara, não faz sentido nenhum, e acho que foi por isso que Paulo escreveu Coríntios 15, Uhum. quando ele fala, como que vocês estão crendo que a ressurreição é só uma metáfora? Ou que Jesus não ressuscitou como homem, só como Deus? Jesus ressuscitou com um corpo glorificado. Ele olhou para os seus discípulos e falou, peguem, encostem, um espírito não tem pele nem ossos. Uhum. Jesus fala isso para os seus discípulos. Jesus come. Esse mesmo texto diz, ele vendo que eles ainda duvidavam, assentou-se e comeu. Para eles lembrarem, né? O Jesus quando andava com a gente comia um monte, né? Que se tem alguém que comia pra caramba era Jesus. Ele sentou lá e comeu. O espírito vai comer? Não. A comida não foi pra nenhum lugar, igual o fantasminha faria, né? Não foi pra nenhum lugar. Tá ali no estômago dele, passando pela digestão. Ele ressuscitou, e ele ressuscitou porque ele é Deus. E além da ressurreição, tem a ascensão também. O texto bíblico relata que ele foi em corpo subindo às alturas. Né? E os apóstolos viram isso, testemunharam essa visão. E isso testifica para nós que, de fato, ele é 100% Deus também. E aí, com isso, a gente entra, então, na encarnação mesmo, né? Jesus foi o homem Deus. Quando a gente fala encarnação, é a palavra difícil, encarnação. Encarnação é quando a gente fala de Jesus sendo homem, sendo Deus. É o Jesus, homem Deus. O texto de 1 Timóteo 2,15, se eu não me engano, é 1 Timóteo 2,15, diz que há um só Deus e mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. No mesmo versículo, Paulo deixa claro que Jesus é Deus, um só Deus, ele é Deus e ele é homem. E é por ter essa natureza peculiar que ele se qualificou para ser mediador. Isso é encarnação, é o Deus que assume uma natureza humana. Jesus sempre foi Deus. Lá na eternidade ele é Deus. Lá na criação do mundo ele é Deus. Ele está lá na sarça ardente em chamas. Ele é Deus ali também. Ele está junto falando ali com Moisés. Ele está lá em todos os outros eventos do Antigo Testamento, as inspirações proféticas, ele está lá. A diferença é que aprove ao Senhor, na plenitude dos tempos, dar origem à natureza humana de Deus também. Então Jesus sempre foi Deus, mas ele tornou-se humano. E agora, para sempre, ele será Deus homem. Então ele nem sempre foi homem. Sempre foi Deus. Mas em um momento, na plenitude dos tempos, ele também tornou-se homem. E hoje, e para sempre será assim, ele será Deus homem. Isso quer dizer que lá na eternidade, nós o veremos em corpo. Talvez nós não vejamos o Pai e não vejamos o Espírito, visto que ambos não têm o corpo. Mas veremos Jesus, porque ele subiu com o corpo glorificado. E lá com certeza o veremos. É muito louco pensar que ele abriu, quando o texto fala abriu mão de sua glória, né, e semelhante a homem se tornou, é eternamente semelhante a homem se tornou, né? Ele é Deus, ele vai continuar sendo Deus, mas ele está junto ao Pai em corpo humano glorificado. Ele não voltou a ser espírito como ele era lá no Logos, como ele era na essência da criação do mundo. Ele está eternamente numa vivência semelhante à nossa, nos fazendo co-herdeiros com ele. Ou seja, o sacrifício não foi na cruz e encerrou-se. Ele é eterno. As consequências desse sacrifício serão carregadas eternamente, para que nós possamos viver eternamente com ele, apesar do nosso pecado. Cara, isso é de uma loucura, assim. Eu tô me controlando aqui, tá ligado? E você falou um texto que eu gosto muito, é o texto Filipenses 2. E esse texto é um texto muito discutido quando a gente fala da natureza de Cristo, porque tem aqueles que entendem que esse texto está ensinando que Jesus abriu mão da sua divindade para ser homem. Uhum. E não é isso. Esse é o texto, né, da discussão. Exato, e não é isso que o texto está ensinando, não. Esse texto, na verdade, está querendo mostrar
que Jesus, sendo Deus, portanto, sendo Rei, Senhor, glorificado, exaltado, esse Jesus, sendo Deus, assume uma função de servo. Eu estou falando de funções aqui, não de divindade. É isso que torna isso algo louco. Paulo, quando eu vou no contexto imediato, ali antes de Paulo falar do esvaziar-se, né? Paulo tá dando uma ordem para os filipenses. Sejam humildes. Coloquem as necessidades dos outros à frente das de vocês. E aí, com base nessa ordem de Paulo, ele fala: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Ora, qual que é o sentimento que Paulo está aludindo aqui? É o sentimento de abrir mão daquilo que é seu para servir. Jesus, sendo Deus, abre mão de receber a glória de Deus, abre mão de ser rei, de ser senhor, sem deixar de ser Deus. Ele abriu mão da função de rei e senhor para ser servo. Que maior prova de humildade nós queremos? Se o próprio Deus assumiu essa função de servidão sem deixar de ser Deus. É muito interessante a gente ver isso. Tanto é que a palavra, o Jonas Madureira, ele fala na obra Inteligência Humilhada dele, que geralmente a gente foca muito na palavra kenosis ali, né, que é a palavra desvaziar, quando na verdade a gente deveria focar na palavra mesmo sentimento que houve. O Jonas Madureira fala que essa é a palavra principal do texto. Ele quer comparar o sentimento de essa predisposição de Jesus de abrir mão da função de rei para ser servo por um tempo, com o sentimento que os filipenses deveriam nutrir. Essa é a lição. Não estamos falando de divindade. Jesus não se esvaziou de ser divino, não. Ele continua sendo Deus. Agora, é evidente, né, amiguinho, que na encarnação, como essa dinâmica das duas naturezas vai funcionar, aí, meus queridos ouvintes, eu e o Beto não vamos saber explicar, porque o texto bíblico também não explica. Essa é a parte que a gente convida você, meu querido amigo, minha querida amiga, nossos ouvintes, a exercer a sua fé. E aceitar que é assim que funciona. E tá beleza. Exatamente. Não tem como. É a natureza humana, é a natureza divina, as duas juntas. Como é a dinâmica dentro de Jesus? Ele é meio esquizofrênico, assim. Por que não sei. Não sabemos, gente. Aí são mistérios que não nos foram revelados. A gente vai ficar devendo essa. Porque como teólogos a gente trabalha com o que é revelado. O que não é revelado a gente não estuda e nem tenta conjecturar não, porque senão a gente corre riscos grandes. Nossa, eu vou bem longe da área de conjectura. Não, tem uns que arriscam, né? Mas não é nosso caso. Não, eu também não gosto. A gente trabalha com o que é revelado. E o que é revelado é suficiente. Deus entendeu que é suficiente, aquilo que foi revelado. Não precisamos de complementar isso. É isso então, meu povo. Vocês ouviram aqui com nós a Pessoa de Cristo, um podcast totalmente teológico, voltado para um dos pontos principais da fé cristã. Porque somos cristãos, acreditamos no Cristo, a gente tem que entender e conhecer o Cristo em primeiro lugar. É sempre um prazer para mim, para o meu amiguinho aqui, estar aqui falando de teologia com vocês. E esses termos que teologia sistemática é o que a gente gosta, né? A gente tem uma paixãozinha peculiar por teologia sistemática. Eu diria o seguinte, meu amigo, leiam Hebreus. Eu gosto de Hebreus e, para mim, Hebreus é um dos livros que mais apresenta esse rolê da função, da missão de Jesus, no sentido até do sacerdote, subsacerdote que ele é. Hebreus, para mim, é um texto, sim, primordial para entender esse rolê. Então, se você quiser entender um pouco mais da pessoa de Cristo, leia Hebreus, né? A Bíblia é o suficiente. Leia Hebreus. Excelente dica. É isso aí, galera. É sempre um prazer falar de teologia com vocês, falar de nerdices também. Aqui a gente às vezes tenta ter o equilíbrio, tem episódios mais nerds, tem episódios mais teológicos, às vezes tem um pouco das duas coisas. A gente aqui não tem muita regra, não. Eu e o Beto gostamos de falar dos dois assuntos. Mas hoje a gente quis falar um pouco do nosso Cristo. Isso é uma doutrina muito importante, que gera um monte de dúvidas aí no pessoal. Segue a gente lá no Insta, você que ainda não segue a gente lá, acompanha a gente por lá.
Nosso Insta tá meio parado, eu e o Beto estamos tentando focar bastante nos casts, a gente tá com uma vida bem agitada. Mas aguardem, que já vai ter conteúdo lançado lá. Acompanhe a gente aí nos milhares de agregadores de conteúdo. Eu falo milhares que eu não sei quantos são. O Beto que manja dessas coisas aí. Segue a gente lá, comenta, interage com a gente. Se tiver sugestão de tema, manda. O pessoal tem mandado algumas sugestões de temas aí teológicos pra gente. A gente não esquece, não. Tá no nosso script. Mas algumas coisas exigem que a gente se prepare um pouco melhor. E aí, na hora certa, no momento certo, a gente vai conseguir trazer aqui pra vocês. É isso, amiguinho. Prazer estar com você essa manhã. Prazer estar com vocês aí, pessoal. Até mais. É isso, meu povo. Um beijo e um queijo.